eu sou a Nick e faz um tempo, né? Faz tipo quase um mês, talvez mais, que eu não posto vídeo no canal, mas eu tenho bons motivos. A questão é que anda acontecendo muita coisa e eu não tava dando conta de postar no canal ao mesmo tempo de fazer essas coisas, né? Conciliar aí a faculdade, o ateliê com as coisas, mas agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo e nós vamos começar a ter mais conteúdo. Por quê? Porque nesse meio tempo que eu fiquei sem gravar, sim, eu cortei o cabelo. Vocês acharam que eu ia durar muito tempo com aquele cabelo comprido? Mas nunca nessa vida. E olha só as coisinhas novas que o ateliê tá produzindo, mano. Tá muito chique isso aqui. Mas enfim, pra continuar nossa conversinha, o ateliê foi aprovado num Artist Alley, num evento de anime. Então logo a gente vai ter tipo vários conteúdos de coisinhas que eu tô comprando pra participar do evento, como lojinha, como desenhista, como artista, na Vila dos Artistas da lojinha, né? Porque essa é a tradução de Artist Alley. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, eu fui pesquisar e realmente é tipo Vila dos Artistas. E aí, assim, a gente vai ter novos conteúdos, vai ter muita coisa legal. Mas hoje, em específico, nós viemos testar material. Faz tempo que a gente não testa material. E a primeira coisa que eu quero testar nessa volta, né, do canal, nesse comeback again, porque tem tantos comebacks, já fiz tantas vezes isso de sumir e voltar que eu já nem chamo mais de retorno do canal, é só tipo, fiquei um tempinho sem postar, agora eu vou postar de novo. Este meio tempo que eu fiquei fora, assim, do YouTube, pra quem não sabe, eu estou mestrando um RPG. Eu falo muito disso lá na rede da dancinha, lá na rede social lá, quem me segue sabe que eu vivo fazendo trabalhos pra campanhas de RPG, eu mestro, eu jogo RPG agora, né, mestro agora. E olha só que coisa mais linda. Bati no microfone. E olha só que coisa mais linda. Olha este caderno. Vocês acham que eu ganhei ele assim? Não. Ele veio peladinho, lisinho, coisa assim, outro rolê. E, ó, a gente decorou ele usando materiais da Uniball. Vocês conhecem a Uniball? A fabricante da Posca, fabricante da nossa amada Posca. Eu usei materiais da Uniball que são não, né? Esta nova caneta, nem tão nova, não é tão nova não, mas é nova, não é tão nova, mas é nova, que é a Teazzel, que é esta caneta aqui. Eu vou mostrar um close dela pra vocês. Foi essa caneta que a gente testou realmente como ela funciona, tudo, porque a ponta dela é mó diferenciada. Dá uma olhada aqui, ó, tá vendo? E assim, a gente fez toda essa capa aqui só com materiais da Uniball, que foi Posca e Unipin. E assim, eu espero que vocês gostem da caneta, porque eu achei que ela é muito boa e muito prática. Pelo menos pro meu estilo de arte. O sorveteiro passando. Será que pega no microfone? Acho que não pega, né? Enfim, e falando em mestrar RPG, este caderninho é um caderno de mestre de RPG. Ele tem todas as coisinhas assim para pessoas que mestram RPG, basicamente. E para você que não sabe o que é RPG, que não sabe o que é mestrar RPG, eu sugiro que você dê um Google, porque eu realmente não sei explicar. Só sei dizer pra você que é um jogo de interpretação, que antigamente era de mesa, mas agora a gente joga online porque, né, dificultou aí reunir grupos de 8 pessoas nos últimos anos, né? Então a gente meio que joga online. Mas eu tenho este caderninho aqui que é pra eu anotar as coisas mais importantes, como os personagens que estão jogando, basicamente a vida, os vilões, tudo que eu preciso saber para mestrar a minha campanha estará neste caderninho. E ele veio peladinho, assim, sem nada na capa, e eu pensei, vamos personalizar, e vocês vão acompanhar como que vai ser personalizar esse caderninho. A gente fez esse desenho aqui do zero, e eu tô muito feliz que essa lua não ficou parecendo uma banana. Desenhos à parte, eu queria muito testar essa caneta, porque eu tenho ela já faz muito tempo, eu comprei ela faz um bom tempo, só que eu não sabia, né, se, tipo, ia dar tempo de eu testar no YouTube e tudo, porque eu tô fazendo faculdade, tô cuidando do ateliê, tem minha casinha, né, tudo. Agora eu sou uma pessoa independente, eu moro sozinha. E tem um evento, então eu tava meio com medo, mas deu certo, a gente testou essa caneta e eu não me decepcionei com ela, porque, cara, Uniball nunca falha. Uniball nunca falhou nesta vida. Se existe uma marca que nunca lançou um produto que errou, foi a Uniball. Porque eu gosto de tudo que eles lançam, eu não consigo falar mal de uma coisa. Uniball não tem erro, é Unipin, é Posca, as lapiseiras, eles são muito bons em tudo que eles fazem.
Mas enfim, pra você que ainda não me acompanha, que não sabe o que é RPG, que você quer saber, o que é esse RPG que você tá falando desse caderninho, me segue nas outras redes, porque lá eu falo muito sobre isso e você pode, assim, dar uma pesquisada no meu perfil e basicamente saber sobre o que é RPG e o que é este caderninho e para que ele serve. Então, é isso, minha gente. Bora pro vídeo, espero que vocês gostem, porque eu tô apaixonada. Então, minha gente, já começa aí com essa luazinha desenhada, porque eu só decidi que eu ia gravar um vídeo depois que eu já tinha começado a rascunhar o desenho. Mas olha só, esse é o caderninho, tem lugar pra eu pôr o nome da campanha de RPG, lugar pra pôr o meu nome, mas o tuorzinho dele mesmo vai estar lá em outra rede. Mas ó, só pra vocês darem uma olhadinha em como ele é, tem uns coisinhos assim por dentro, ele é todo personalizado, data de início, data de fim. Mas focando no desenho, a gente tem que terminar esse rascunho. E eu quero algo assim, tipo um conceito meio lua, porque o nome do mundo do universo de RPG é 7 luas. Então eu preciso de um conceito todo lua, assim, todo céu, todo místico. Então vamos terminar o rascunho. Eu fiz 2 nuvens, uma embaixo, cobrindo parte da lua, e outra por trás da lua, para deixar ela bem em evidência, assim, para dar aquela profundidadezinha. Eu ia fazer mais coisa assim em volta, ia colar umas fitas, ia pôr uns adesivos, mas aí no meio do caminho meio que decidi não fazer e decidi que ia pintar com posca e não ia decorar o caderno inteiro, ia só fazer parte central da capa. Peguei as minhas poscas, né, para variar, elas estão todas separadinhas aí, as minhas poscas são todas velhas, viu, gente? Eu tenho que ver qual que tá funcionando, qual que não tá. Então eu meio que arranquei todas de dentro do baldinho, já pus aí em cima, porque eu não sabia qual que tava funcionando, qual que não tava, a gente ia ter que descobrir. E se vocês repararem, aí em cima estão adesivos, estão as fitinhas, tá a cola em fita ali, mas eu meio que acabei decidindo que não ia usar. Mas ficou bonito para fazer ambientação. Eu decidi fazer a lua amarela, então eu comecei por ela, olha só. Eu tive que ativar a caneta amarela, eu até achei um milagre ela tá pegando, porque essa caneta aí tem uns 2 anos de idade, posca normalmente nessa idade, ela já seca. Então, assim, eu não queria passar ela por cima do contorno do lápis, porque eu ia fazer contorno de nanquim. Então eu pintei por dentro, bem meio que no chutômetro mesmo. Eu fui fazendo um mini contorno com a caneta antes de pintar com ela, ó, eu contornei a nuvem, tudo pra não correr risco de sair fora, mas a caneta tava falhando um pouco, eu falei, caramba, vou ter que ativar ela. E caneta posca velha tem um probleminha, que quando você passa muito tempo sem usar ela e você vai ativar, ela escorre um pouco de tinta, mas isso é completamente normal, então eu já sabia que isso ia acontecer, eu apertei ali no meio, meio que já esperando pra usar a tinta como se ela fosse um pincel mesmo, eu espalhei um tantinho de tinta ali, fui molhando a ponta da caneta e passando ali, e olha só como que a cor ficou bem mais bonita. Deu até, tipo, uma destacada imensa por causa da capa ser de papelão. E, assim, gente, tinta da posca, ela é muito pigmentada. Assim, se você sabe usar, se você sabe ativar, ela fica bem pigmentada e fica muito bonita. O conceitinho da lua ali tava pronto, e aí eu decidi que eu ia fazer as nuvens brancas, mas eu tinha que testar pra ver qual das minhas canetas brancas ainda estavam pegando, que não tinham acabado. E no fim, essa segunda aí foi de primeira. E eu acabei até deixando uma pocinha de tinta ali que eu vou molhando a ponta da caneta, se vocês repararem. Eu vou molhando a ponta ali naquela pocinha que sobrou pra poder pegar a tinta e não desperdiçar, né, gente? Pois que é caro, a gente tem que tomar cuidado com elas. Tem que ter bastante, digamos assim, cuidado pra elas durarem muito. E se você tiver cuidadinho com a sua posca, se você for bem gentil com ela, tratar ela bem, ela dura bastante tempo. Tipo, eu tenho essas poscas aí, já vai fazer 2 anos, eu faço detalhes, eu faço pinturas pequenas com elas, mas elas duram muito e é uma tinta de qualidade. Se vocês repararem, eu fiz de novo isso de espalhar mais tinta por cima do desenho, porque eu queria uma camada mais forte de tinta. Eu não queria que aparecesse muito papelão embaixo, então eu fiz uma segunda camada, porque o branco, ele tende a ser mais liquidinho, mais fluido, a ser mais transparente, translúcido. E isso é com qualquer tinta, viu? Com qualquer caneta, não só com a posca. O branco sempre vai ser uma corzinha mais complicada de pegar bastante.
Depois disso, eu já pintei a segunda nuvem ali em cima, ó, que ficou por trás, mas eu ia ter que tomar um certo cuidado porque a tinta amarela ainda estava fresca. E se eu não tomasse cuidado, as tintas branca e amarela poderiam se mesclar uma na outra por elas ainda estarem frescas, né? Então eu tive que deixar esse espacinho aí, esse buraquinho entre os dois desenhos, entre as duas cores, para que elas não se misturassem e eu não acabasse estragando todo o meu processinho lindo. E assim, como vocês podem ver, não é um bicho de 7 cabeças pintar com a Posca, ainda mais essa que eu acho que é a PC3M, ela tem a pontinha mais grossa. Ela é bem gostosinha de usar, sabe? Ela é muito fácil, você não precisa de nenhum tipo de curso universitário pra usar ela, é só literalmente usar. Tanto que eu usei ela no freelance aí, não tinha rascunho, eu fui lá e fiz umas nuvenzinhas adicionais, assim, no livre mesmo, porque é nuvem também, né, gente? É só fazer um monte de bolinha junta e ficou a coisa mais gracinha do mundo. Agora eu tinha que parar e esperar a tinta da Posca secar, porque senão vocês já me conhecem, né? Eu tinha que esperar um tempinho aí pra ela poder ficar sólida, senão eu ia acabar sujando todo o meu pulso, ia passar a mão por cima, ia fazer uma cagada, uma lambuzada toda, então a gente esperou um tempinho. E passado esse tempinho, ficou assim, ó, bem sólido, bem bonito, seguro de pôr a mão em cima, e aí eu já decidi partir para a line art. Para line art, a gente usou duas canetas, a Brush e a Teasel, as duas Nankin da Unipin. Aí, ó, vou pegar a Teasel para mostrar para vocês. A ponta dela é essa, assim, dá para você usar tanto uma linha mais grossa quanto uma mais fina. É uma ponta chanfrada. E isso que me atraiu nela, e é aí que a gente ia começar assim as ideias. Eu queria fazer um negócio bem místico, bem nanquim, parecido até com tatuagem, e eu queria usar as outras cores de Posca que eu tenho também. Porque o conceito dessa aventura de RPG é que existem várias cores de lua, tem a lua de ouro, a lua esmeralda, a lua rosada. Eu queria que fizesse referência à aventura de RPG que nós vamos viver, que tem várias luas. Então, eu peguei as outras canetas da Posca e, lógico, comecei com a Brush. Eu achei que a caneta Brush serviria melhor para o jeito que nós queríamos fazer a lua, que é um jeitinho mais delicado, porque a Brush da Unipin tem a ponta bem pequenininha, diferente de outras brushes que tem uma ponta mais alongada, uma ponta brush maior. Ela é bem precisa, então eu achei que ela ia cair assim, como uma luva para contornar a lua, sem deixar ela parecendo uma banana, porque esse risco de fazer a sua lua crescente e ficar parecendo uma banana, ele sempre existe e você tem que tomar muito cuidado com ele. Depois de usar a brush, eu tampei ela, que é muito importante para ela não secar, e coloquei ela para lá, porque a gente agora ia começar a hora da verdade, a Teasel. Eu fiquei um pouquinho confusa em como eu ia usar ela no começo, admito, você consegue ver aí no vídeo que eu dei uma hesitada, porque eu não tinha muita prática na mão com ela, mas eu achei ela uma caneta muito macia e muito gostosa, que ela passou assim por cima da Posca, sem deixar mancha e sem muitos problemas. A hora que eu peguei o jeito, a hora que eu peguei a mão de usar ela, que é uma caneta um pouco mais complicada, né? Se você quer um traço fino, você tem que usar a parte de cima. Se você quer um traço mais grosso, você usa a parte de baixo. Esse é o tchan da caneta chanfrada, mas ao mesmo tempo, você tem que tomar muito cuidado para não fazer o que eu fiz aí, que foi deixar grosso na hora que eu queria fininho. Mas acho que esse é o charme da coisa. Uma hora você vai pegar a prática com ela, você vai aprender mais como ela funciona. Eu achei ela bem macia, bem pigmentada. Ainda mais que eu peguei a 3.0, que é uma caneta bem grossa, porque eu gosto de fazer line art maior, uma line art menos delicada. E eu queria que ficasse parecido com aquelas tatuagens, sabe? Então eu fiz esses detalhezinhos aí, bem Estúdio Ghibli nas nuvens. E não só isso, como eu também adicionei vários risquinhos que dão aquele estilo de tatuagem meio como é que é o nome? Meio achuras, sabe? Vou deixar vocês aproveitando o processo de line art um tempinho, porque realmente só nessa nuvem aí foram muitos detalhes. Os
Nos dois lugares onde eu usei ela, eu reparei que ela é muito versátil, mas que às vezes é bom você voltar e dar mais uma preenchidinha, porque é difícil você acertar o jeito de line que você quer direto no começo. Era a minha primeira vez usando. Acredito eu que se eu tivesse pegado uma ponta assim menor, tipo essa aí foi a 3.0, acho que uma 2.0 ou 1.0 teria sido um pouco mais fácil de lidar, porque a ponta seria mais fina, mas a gente não tem o mínimo de amor próprio, a gente vai no que é difícil mesmo. E acho que a parte um pouco mais complicada foi fazer de um jeito fininho as nuvens pequenas, porque se eu fizesse com a caneta muito grossa, elas iam sumir. Mas esse é o top dessa caneta. Ela tem uma pontinha que é perfeita para você usar sem ter medo de errar, porque a pontinha é bem fininha. Então, se você virar a caneta do jeito certo na sua mão, você consegue evitar os traços mais grossos. Com ela, eu decidi que eu faria mais detalhes na minha lua, que minha lua tava muito peladinha, então eu saí fazendo uns risquinhos aí pra ficar bonitinho. E é claro, fazer outros detalhes, como estrelinhas, afinal é um céu, precisa de estrelas. Então, eu aproveitei a ponta mais fina da caneta e a versatilidade dela de se usar para fazer algumas estrelas, e com a própria caneta mesmo, eu já pintava por dentro das estrelas. E foi mais fácil justamente porque eu já queria fazer as estrelas pretas, né? Eu não queria fazer estrelas coloridas, senão eu teria que começar pela parte colorida e não pela line art, pelo contorno. Porque esse é o ponto das canetas nanquim, não importa o formato da ponta delas. Você tem que esperar a parte colorida do desenho secar antes de sair enfiando caneta nanquim. Porque algumas canetas nanquim, boa parte delas, é a prova d'água? Sim. A grande maioria é a prova d'água? Não. Então, você tem que esperar bem a tinta secar. Porque, por exemplo, se a posca não tivesse seca, eu poderia ali ter mexido e feito alguma cagada de ter juntado as duas tintas e, sei lá, ter borrado tudo. Depois disso foi só adicionar alguns retoques, ela funcionou muito bem para isso que eu queria, porque eu consegui aprender a controlar bem o jeito que eu queria a ponta dela. E foi aí que a gente partiu para a parte colorida da coisa. Eu queria colorir toda essa capa aí, fazer várias referências. Ia ficar parecendo um carnavalzinho mesmo, mas eu adoro. Então eu peguei algumas das canetas, comecei pela verde e usei acho que a rosa e a azul também, para fazer esses detalhes aí mais... É só mais uma referência mesmo, assim. Feitos os detalhes com a caneta Posca, eu resolvi que sim, ia adicionar mais coisas, porque assim, eu amei usar essa caneta, ela é muito macia, muito gostosa e muito fácil de você pegar o jeito de usar ela. Lógico, no começo você fica meio perdido por causa da ponta, mas depois que você se encontra aí, que você meio que pega a prática, gente, usar essa caneta é uma maravilha. A ponta é macia, a tinta é pigmentada e assim, facilita muito o seu trabalho de ter que ficar engrossando ou diminuindo o traço para fazer um negócio mais profundo ou para dar um pouco de nível pro desenho. Inclusive, se vocês repararem aí, eu não paro de adicionar coisa pro desenho. Até a hora que eu falo, chega, já deu, vamos parar por aqui. Porque eu não queria que o desenho acabasse, ele tava muito divertido de se fazer. Mas aí eu decidi que era hora de colocar o meu título e o meu nome. E pra fazer uma letra bonita, assim, tipo aquelas de pergaminho medieval, negócio chique, é lógico, brush, ponta brush, a melhor que tem. Não vou dizer aí que eu sou uma expert em lettering, né, porque eu não sou. Vocês já comprovaram isso várias vezes aqui no canal, nos vlogzinhos que eu fiz. Mas até que ficou bonito, até que eu gostei. Principalmente o meu nome, ele ficou muito bonito, parecia que eu tava, sei lá, assinando um documento da realeza medieval de algum reino distante. Assim que a gente terminou, eu não parei por aí, né? Eu continuei adicionando detalhes com a caneta brush, porque eu não paro, não tenho um mínimo de amor próprio. Isso porque mamãe já dizia, em time que tá ganhando não se mexe, mas eu mexo. Mas no fim, valeu a pena comprar a Teazel ou não? A minha opinião é a seguinte: a Teazel vale muito a pena para os desenhistas que fazem line art.
A ponta é macia, o corpo da caneta é bem anatômico, não dói a mão de usar. Se você pega o jeito, fica muito fácil de escrever com ela. E assim, tem vários tamanhos para você escolher. Tem a 3.0, 2.0, 1.0. E assim, eu acho que você sabendo qual vai te fazer melhor para sua arte, você pode escolher aí. Pode comprar com um pouquinho de medo, porque acho que um dos contras dessa caneta com certeza é o preço, porque ela é um pouco cara. Eu paguei R$ 26 nessa caneta. E assim, as canetas da Posca não são recarregáveis, você tem que tomar cuidado, porque se você deixa de estampado ou usa demais, ela não tem recarga. E pelo preço, ela deveria ter uma recarga. Acho que essa assim é o ponto negativo de todas as canetas da Unipim. Mas assim, fiquem aí com os closes do desenho. Eu espero que você tenha gostado, espero que você pense em comprar sua Teazel. Se alguém nos comentários puder me dizer como que se fala o nome dessa caneta certo, eu agradeço. Mas assim, obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você esteja aqui no próximo vídeo e bye bye!